Olá galera, tudo beleza? Sou o professor Luciano, Biologia, terceira série do ensino médio, trazendo para vocês hoje um assunto que é conceitos gerais da genética. São conceitos essenciais, importantíssimos para a gente começar a aprofundar cada vez mais a genética. São termos ali um pouquinho diferenciados, mas você vai tirar de letra isso aqui. Então o objetivo de hoje é conhecer e aplicar esses conhecimentos básicos da genética, né, em exercícios e entender algumas coisas que acontecem no nosso próprio corpo, na nossa própria vida. Já sabemos que a biodiversidade tem origem na variabilidade genética. Muito bem. Também sabemos que a maior parte das características herdáveis estão relacionadas a fenótipos complexos. Mas como compreender os termos genéticos mais profundamente? O que é uma herança, especificamente? E o que são fenótipos? É o que veremos nessa aula. Muito bem. Primeiro vou sugerir para vocês uma atividade mão na massa, parte 1 dessa atividade, tá? Para compreender os conceitos em genética, vamos construir um dicionário, isso é importante. Você ter um dicionário no cantinho do teu caderno. Estou falando um caderno inteiro. No cantinho do teu caderno com algumas folhas, pode ser lá no final, né? E você coloca os vários termos que a gente vai aprendendo nessa aula e em outras e vai formando esse dicionário. Tenta fazer de uma maneira simples que você consiga entender. Não tenta copiar muito o significado que tem no teu livro didático, que é um significado mais complexo. Tenta fazer com as suas próprias palavras, tá? Registre alguns termos em ordem alfabética, aí nós iremos complementando no decorrer das aulas de genética. Observe, por exemplo, aqui, esse caderno, a palavrinha alelo. Você vai lá e define alelo com as suas palavras, mas não pode sair muito do conceito real. O que são alelos múltiplos, o que é biogenética. Conforme a aula for ocorrendo, registre o conceito em seu caderno. Durante a aula que você está assistindo, você pode colocar lá o tópico. Depois, em um outro momento, aí você vê como fica mais fácil para você, você vai lá e conceitua. Procure utilizar as suas palavras para descrever o conceito. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Primeiro deles, lembrando que o que você tem que fazer é em ordem alfabética, depois você organiza isso. Mas eu vou começar a partir de gene, porque é necessário, né? O que é um gene? Nós temos dois tipos de significados para gene. Um primeiro é dentro da ciência especificamente genética. É a unidade de transmissibilidade genética que responde pela hereditariedade de um caráter, tá? Ou seja, o gene é aquela informação que está lá no DNA que vai se expressar dentro de uma característica, dentro de um caráter, como foi dito aqui. Mas também nós temos um outro nível, um outro grau de explicação, que é através da citogenética, que é um segmento de DNA que é transcrito em RNA mensageiro. Aquela velha história da síntese proteica. DNA forma uma molécula de RNA mensageiro, com a mensagem em si, né? Que é traduzido sob forma de uma proteína. É basicamente o conceito da síntese proteica. Então, as duas formas de falar estão corretas e no decorrer da aula a gente vai vendo como juntar tudo isso aqui. Mas existe, assim, um termo que a gente chama de alelo e ele está relacionado ao gene, tá? Então vamos pensar assim, gente. De um ou outro genes responsáveis pelo mesmo fator. Então vamos supor assim, nós temos um alelo. Vamos pensar num gene específico, tá? Um gene que expressa só uma característica, tá? E você forma um genótipo com ele, com dois genes, um vindo do teu pai e um vindo da tua mãe. Você formou um genótipo de um gene específico com dois alelos. O alelo que veio do pai, alelo que veio da mãe. Então, o alelo seria essa variação do mesmo gene, tá? Então, é um outro gene responsável pelo mesmo caráter hereditário que se encontra em cromossomos homólogos. Também é interessante a gente lembrar o conceito de cromossomos homólogos, tá? Lembrando que no ser humano existem 46 cromossomos distribuídos em 23 pares, tá? Esses 23 pares são compostos de um cromossomo vindo do pai e um da mãe. No cromossomo, existe assim a estrutura do cromossomo, que é feita de DNA todo enroladinho nas proteínas, histonas e tudo mais. Existem trechos que sintetizam uma determinada informação, ok? Então, nos cromossomos ali, irmãos, vamos dizer assim, iguais, tá? O cromossomo par número 1, então tem dois cromossomos 1, lembrando, um vindo do pai e um da mãe. Cromossomo 2, par número 2, pai e mãe,
até o 23º, tá? Então a gente tem que entender que esses cromossomos iguais são chamados cromossomos homólogos, tá? E num cromossomo homólogo, às vezes, vem um alelo diferente do cromossomo homólogo vindo do outro, né? No caso. Então, os cromossomos homólogos trazem os genes alelos entre si. Então aqui foi destacado, assim, apenas simbolicamente, né, nesses dois cromossomos homólogos, esse trecho de gene que vai determinar a cor do olho, esse trecho que vai determinar o tipo sanguíneo, esse daqui que vai determinar a cor do cabelo, esse determina o crescimento da pessoa, e assim vai. Lembrando que existem fatores externos também ao DNA, tá? Lembrando que o DNA está todo enrolado na forma de cromossomos aqui, e esses fatores externos também influenciam. Tá? A gente não pode pensar que apenas um gene, o que está escrito nele, né? Lembrando, vindo de pais diferentes ali, juntando, fazendo um genótipo, que eles em si vão determinar tudo e serem exclusivamente a expressão do gene. Existem fatores externos, existem às vezes mais genes envolvidos que a gente vai lá lembrando lá do conceito de herança multifatorial. A gente vai chamar de genótipo homozigoto. É o indivíduo que apresenta no par de genes certo caráter os dois alelos idênticos. Tá? Lembrando, volto a insistir, ó, é até meio repetitivo nisso, vindo um do pai ou da mãe. O cromossomo veio no espermatozoide, o outro veio no óvulo. Então são dois cromossomos homólogos com genes específicos. Se os dois genes, os dois alelos forem iguais, a gente vai chamar isso de homozigoto. E daí vai ter duas formas. O homozigoto, né, dominante, tá, que tem os dois As maiúsculos, por exemplo, e os homozigotos recessivos, que vão ter os dois As minúsculos ali, os azinhos, né? Quando você tem uma situação em que um alelo é diferente do outro, a gente vai ter a característica heterozigota, ok? Que vem nesse caso aqui. Disse daquele que apresenta num determinado par de genes para certo caráter, os dois alelos com determinação para manifestação diferentes. Então, por exemplo, aqui é um homozigoto, exemplo anterior, especificamente homozigoto dominante. Esse daqui nós temos um heterozigoto, ou seja, você pode perceber que são genes diferentes, Bzão e Bzinho, quer dizer, genes diferentes não, alelos diferentes do mesmo gene, ok? Só para a gente entender bem essa questão ali. A gente vai chamar de alelo dominante e não necessariamente a gente vai representar com letra maiúscula, tá? Por padrão, muitas coisas a gente representa com a letra maiúscula, mas não necessariamente todos os dominantes vão ser representados com letras maiúsculas e muitas vezes até nem com letras, com outros tipos de códigos também, né? Manifesta a característica tanto em homozigose como em heterozigose. Algumas literaturas trazem como um gene dominante. Então, esse é o conceito certo. O que seria a homozigose? Homozigotos, dois azões, vamos dizer, tá? Mas mesmo que ele apareça em heterozigose, ou seja, azão e azinho, aquele azão expressa sua característica e inibe o outro, tá? Ou seja, o outro se torna recessivo. O dominante é aquele que, mesmo aparecendo junto com o recessivo, ele que manifesta a sua expressão. Isso que a gente tem que entender. O alelo Bzão é dominante, logo ele domina sobre azinho, ou seja, sua característica é expressa mesmo que em heterozigose, mesmo que em uma única unidade ele acaba se expressando ali. E o recessivo é aquele que é dominado, vamos colocar assim, tá? Manifesta sua característica apenas se eles estiverem em homozigose recessiva, ou seja, azinho, tá? Utilizando o exemplo do minúsculo ali, né? Algumas literaturas trazem como nome do gene recessivo. Os alelos azinho e bezinho, nesse caso ali, são recessivos. Como azinho e azinho estão em homozigose, as características são expressas. Já o bezinho é expresso porque o Bzão domina o bezinho. Então vamos pensar assim. Se eles estiverem em homozigose, as duas letrinhas minúsculas, ele se manifesta. Se tiver pelo menos uma maiúscula que seja dominante, ele não se manifesta. Tá? Por isso ele é chamado recessivo. Fica lá escondidinho. Não se manifesta, mas pode ser transmitido para o filho. Tá? Até mesmo algumas doenças genéticas que se expressam em homozigoto recessivo, homozigose recessiva, elas, na presença de um alelo dominante vindo de pai ou de mãe, a doença não se expressa naquele indivíduo. Mas ele pode passar para o filho e
vamos supor que o parceiro dessa pessoa que transmitiu o recessivo também tem o recessivo e se combine no filho, pode se manifestar a suposta doença ou uma característica recessiva qualquer. Atividade 1 lá, pessoal. Uma característica hereditária, denominada albinismo, se expressa por meio do gene azão em 3 diferentes genótipos: azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. O alelo azão domina em relação ao azinho. Então, indivíduos albinos são aqueles cujo genótipo homozigoto recessivo, azinho-azinho, né? Enquanto que os não albinos possuem pelo menos um alelo dominante, pelo menos um azão. Ou seja, essa situação e essa situação aqui. Represente os genótipos e fenótipos envolvidos nessa condição. Essa condição é um gene que bloqueia ali o mecanismo de produção da melanina. Então, as pessoas albinas, elas podem ter ali a não formação da cor da pele, ou dos olhos, ou do cabelo, conforme o grau do albinismo. Então, eu dou um tempinho para você fazer essa representação e a gente já volta. Galera, o próprio enunciado já diz, azão-azão é não albino, azão-azinho também é não albino, por causa do azão, tá? Ele não permite ali o albinismo. Já quando o genótipo é azinho-azinho, dá a característica formadora do albinismo, a não pigmentação ali. Uma reportagem super interessante, bem bacana aí para você, tá, gente? É verdade que o gene que determina o nascimento de uma pessoa com 6 dedos é dominante? Polidactilia, tá? Por incrível que pareça, é verdade sim. Se uma pessoa com uma mão normal de 5 dedos tiver um filho com alguém que tem um dedo extra, a chance desse bebê nascer com essa anomalia, conhecida como polidactilia,
é de 50%, ou seja, alta, né, considerável. Os portadores de polidactilia nascem geralmente com um dedo a mais em cada uma das mãos e em cada um dos pés. Como essa característica é fácil de ser transmitida, ela não é rara, tá? E é uma característica considerada dominante, ok? Como essa característica é de fácil, ela não é rara, ela está presente em cada 1.000 ou 10.000 pessoas, então é relativamente grande a chance, diz o geneticista Paulo Alberto Otto, da USP. Então, se o gene que determina a polidactilia é dominante, toda a espécie humana terá 6 dedos mais dia ou menos dia, certo? Errado. Pelo simples motivo de que isso até hoje não trouxe nenhuma vantagem para a evolução da espécie. Porém, ela se manifesta. O número pode se tornar maior ou menor com o tempo, conforme a frequência que esse gene vai sendo transmitido de geração a geração. Agora, uma atividade com base na reportagem. Analise a manchete dessa reportagem e seu texto introdutório e defina os termos gene e alelo dominante. Mais um para o nosso dicionário. Já voltamos. Definindo então, gente, gene é a unidade de transmissibilidade genética que responde pela hereditariedade de um caráter, tá? Ou seja, o gene é o geral ali, e o alelo dominante é aquele que manifesta a característica tanto em homozigose, azão-azão, quanto em heterozigose, azão-azinho. Tendo pelo menos um, ele já manifesta, né? Algumas literaturas trazem como gene dominante. Gene é diferente de alelo, tá? Nós já vimos isso comentando, então. Um gene é uma parte do DNA ou RNA que controla determinada característica, como a cor da pele ou dos olhos. Já o alelo é a variação desse gene, tá? Que vai determinar como essa característica irá se expressar no indivíduo, em homozigose, heterozigose, enfim, conforme o caso ali, tá? Um locus gênico, isso também é importante a gente saber o que é um locus. Locus é um local, tá, gente?
É o local exato onde cada gene deve se situar no cromossomo, obedecendo a uma disposição linear dos mesmos. E isso daqui, gente, é para a espécie. A espécie humana tem naquele locus gênico, aquele gene específico, pode ser em qualquer país do mundo, vai estar naquele local. O plural de loco é loci, tá? Cromossomos são corpúsculos compactos que carregam a informação genética, eles são feitos de DNA. Cada cromossomo é constituído por uma longa e linear molécula de DNA associada a proteínas chamadas histonas, enroladas entre elas formando ali os cromossomos. Os cromossomos homólogos são aqueles que fazem par com outro cromossomo, tá? São iguais em tamanho, tem o centrômero posicionado no mesmo lugar e posição dos genes. Os centrômeros são essas estruturinhas ali, são homólogos, lembrando, vindo um do pai e um da mãe, tá? Então são iguais em todos os sentidos. Vamos chamar de genótipo agora, constituição ou composição genética do indivíduo, patrimônio genético desse indivíduo que vai se expressar em algumas características, né? Então, o genótipo é basicamente aquilo. O genótipo que determinou o albinismo era o azinho-azinho. O que determinou o não albinismo tinha dois tipos, azão-azão ou azão-azinho, pelo menos um dominante. E fenótipo, o que seria? O fenótipo já é aquela característica que muitas vezes está expressa, que a gente enxerga, ou ela está interiorizada, está dentro das células e tudo mais, que a gente não enxerga, mas que são a expressão do genótipo, mais as influências do ambiente em que se está. Então nós temos aqui o genótipo, representado nessa molécula de DNA, o meio ambiente caracterizando no final ali, o que a gente chamaria de fenótipo, o que realmente é expresso no indivíduo. Terceira atividade. Podemos identificar nas borboletas o seguinte ciclo de vida. Ovo, daí ela passa pela fase de larva, fase de pupa, até se tornar uma borboleta adulta. Cada fase do seu ciclo é bem definida, diferente das demais fases. Então são extremos, né? Podemos dizer nesse sentido que cada fase possui um genótipo diferente? Explique a sua resposta. Tempinho para você pensar um pouquinho aí e já retornamos.
Beleza? Então, gente, vamos lá. Podemos dizer que todas as fases desse ciclo de vida da borboleta têm o mesmo genótipo. O que vão mudando são os fenótipos, e junto com a interação ao ambiente, com o que ela come, né? E todos os vários fatores estão ali. Mas o genótipo do ovinho até a borboleta adulta é o mesmo, isso não muda. Lembra lá que fizemos a primeira atividade do Mão na Massa, né? Agora vamos à segunda. Agora que você já registrou os conceitos básicos de genética, vamos criar uma wiki online, tá? Para isso você pode usar uma ferramenta chamada Google Sites, que é um sitezinho do Google. Você pode acessar essa ferramenta usando o seu @escola, né, que você recebeu, criar a sua página e compartilhar a edição com a sua turma. É bem bacana. Joga na internet e mais outras pessoas podem ver o que você fez. Galera, o que vimos nessa aula? Recapitulando então, conhecemos alguns conceitos básicos de genética, como alelos, genes, alelos dominantes, recessivos, fenótipo, genótipo, cromossomos homólogos, locos gênicos, entre outros. Beleza? Galera, esse assunto é complexo, precisa ser cada vez mais estudado, mas assim, são conceitos. Então, faça aquele glossáriozinho lá, leia, dá uma estudada, vai ser falado muito diretamente nesses termos e você precisa dominar tudo isso. Beleza? Valeu, galera, até uma próxima.